Alô, Baixada Santista, Ação e Reação, chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta quarta-feira, nós temos a presença dos candidatos à Prefeitura do Guarujá. Nós vamos dar início a mais uma rodada de entrevistas com os candidatos do Guarujá. Vou começar pelo Felipe. Vamos mostrar o Rubinho, por favor? Rubinho, que é candidato pelo PP, gentilmente atendendo ao nosso pedido. Ao lado dele, nós temos a presença do Sidney Aranha, candidato pelo PT. E ao meu lado, o Gentil Nunes, candidato pelo PSOL. Nós já temos perguntas de telespectadores. Eu estou muito feliz porque também ontem, logo no início do programa, as pessoas já têm deixado perguntas, não é? Eu vou começar com o meu amigo Uriel Vilas Boas, do Campo Grande. Vou começar com o Gentil, que está ao meu lado. Gentil, qual a visão em relação a um conselho de associações de moradores que efetivamente sejam ouvidos pelo Executivo com reclamações coletivas e também no Legislativo e representação no Condesb? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, amigos de Vicente Carvalho, amigos de Guarujá. Boa tarde, Rubinho, boa tarde, Aranha. Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez, Augusto. É sempre importante a participação popular no gerenciamento e na fiscalização, no controle social das coisas do poder público, do Estado, não é verdade? E um conselho de associações de moradores do terceiro setor, e o Uriel, a pessoa ligada aos trabalhadores, à população da Baixada Santista, com ele convivi há alguns anos, e tenho certeza que, e foi vereador aqui em Santos, tenho certeza que ele continua lutando pela democracia direta, que é a possibilidade de a população participar diretamente e influenciar diretamente nas questões de poder, do poder local. É muito interessante. Eu pretendo, o nosso governo, o governo do PSOL, será um governo extremamente democrático, onde o que é público não será privatizado. E para a implantação de alguns projetos que nós temos ideias, nós precisamos do apoio da sociedade. Nós vamos buscar essa grande aliança. Esses serão os nossos grandes aliados, para que a gente possa governar de cabeça erguida, dando satisfação à população que nos elegeu e fazer com que o dinheiro público seja realmente aplicado naquilo que é de seu interesse. Sidney, o Sidney Viviano, ele é do Rabo do Dragão, ele pergunta como você pretende trabalhar com o tema desenvolvimento sustentável, uma vez que nenhum candidato se preocupou com o assunto. É verdade, é verdade. Não, alguns talvez tenham eu assumi um compromisso. Ah, não sou eu, perdão. Pensei que... Imagina. Sidney Viviano eu conheço, amigo meu. Bom, então, Sidney, você acha que não consultou nosso plano de governo lá? Se você consultar, tem um capítulo sobre desenvolvimento sustentável. Eu acho que isso é possível fazer no Guarujá. Eu acho que esse é o caminho de que toda cidade deve ter. O desenvolvimento não significa crescimento. Agora, eu fico preocupado, porque o desenvolvimento sustentável virou uma palavra moda neste momento, né? Como alguns anos atrás, outras palavras que nós tínhamos, né, acabavam virando moda e na prática você não acaba aplicando. O Guarujá é possível você fazer o desenvolvimento sustentável. Eu sempre digo isso, você explorando o turismo de negócio, você vai trazer mais serviço para a cidade e você vai desenvolver a cidade sem agredir o meio ambiente. O ecoturismo é um tipo de desenvolvimento sustentável, né? Você fortalecer os pontos históricos do Guarujá, como os fortes, o Farol da Barra, isso é um tipo de desenvolvimento sustentável. Mas é aquilo que eu falo, você sabe, recentemente a diretora do PAC 2 da Cultura esteve aqui na Baixada para
refazer repasse de dinheiro para Santos, e as outras cidades da região não se inscreveram no PAC 2 da Cultura. O que é o PAC 2 da Cultura? É você reformar e você rejuvenescer os pontos históricos da região. Aqui só Santos apresentou o projeto. Guarujá não apresentou. O Partido dos Trabalhadores do Guarujá tem projeto para isso e está no nosso plano de governo, e a nossa história demonstra que a gente sempre trabalhou nesse sentido. Rubinho, o Luiz Mário da Enseada, qual a experiência administrativa real que você tem para se qualificar a ser prefeito? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto, boa tarde, Gentil, boa tarde, Aranha, boa tarde às pessoas que estão aqui trabalhando. Olha, essa é uma pergunta, Augusto, que todo mundo faz para um candidato, um exemplo, que nunca exerceu um cargo público, tá certo? Ou como vereador, ou no legislativo ou no executivo. Mas a pergunta ela deveria ser o contrário. Que experiência, um exemplo, tinha o prefeito, que hoje está no governo, como prefeito. Então, essa experiência, o que você leva é a experiência... A prefeita? A prefeita, desculpa. Né? A nossa prefeita, como até o prefeito anterior. Né? Que experiência que você tem? Esse tipo de experiência que normalmente se cobra do candidato, que nem o Rubinho, que nem o Aranha, que nunca exerceu um cargo público ou de vereador ou de prefeito, e outros candidatos também, eu acho que não é correto pelo seguinte, Augusto, alguns conhecimentos você adquire com o trabalho, é você cercando de pessoas realmente capazes, sabe, de gerenciar uma cidade. E você vê que nos últimos anos, até com prefeitos experientes lá em Guarujá, a cidade não cresceu, a cidade não andou, ela só andou da forma errada. Certo? E eu acho que nós temos ideias boas para a nossa cidade, que a gente pode colocar em prática, sabe, a partir do dia 1º de janeiro, e sem ter a experiência de um dia ter sido prefeito. É a mesma coisa, é aquela pergunta que se faz, né? O que você já fez? Eu queria que alguém me respondesse o que um exemplo, uma pessoa que saiu do governo que não tem a máquina, o que ela faz? A máquina por si só ela trabalha, ela tem que ser bem gerenciada, Augusto. Muito bom. Gentil, a Elisângela, perdão, a Elisângela da Vila Maia, o serviço SAMU no Guarujá é uma vergonha, não funciona. Caso eleito, o que você pretende fazer? Não é só o SAMU, né? O SAMU ainda tem um agravante, que é um projeto nacional do governo federal, com um convênio com a prefeitura. Mas a saúde no Guarujá, como um todo, é uma vergonha. Nós do PSOL, eu pretendo, assim que eleito, examinar a questão jurídica do Santo Amaro, trazer a administração do Santo Amaro para a administração pública, fazer concurso para que possa ali não ser um cabide de emprego, fazer um concurso, aproveitar os seus funcionários, técnicos, médicos, fazer com que eles tenham estabilidade no emprego e que possam ter salários dignos. Um dia desse eu li uma entrevista da atual prefeita, que ela esperava que os médicos migrassem para Guarujá e poderia suprir a demanda, a falta de médicos que existe em Guarujá. Ora, isso é uma brincadeira, né? Esperar que os médicos venham para Guarujá para poder suprir a falta de médicos. Nós temos que lhes dar condições de trabalho dignas e salários excelentes para que sejam atrativos, para que eles possam superar, evitar a falta de médicos em várias policlínicas da cidade, em várias UPAs da cidade. Por isso, concordo com você, caro amigo telespectador, e acrescento que a saúde do Guarujá é uma vergonha. Está na UTI. Aranha, o Luiz Exildo da Astúrias, ele faz a seguinte colocação. Aranha, como advogado, você sempre despontou com ações a favor da população. Exemplos da água, da fila da balsa. Como prefeito, não vamos perder você como defensor da sociedade? Não. A minha cota como advogado eu dei, né? Até trouxe hoje aqui, até cheguei, o Rubinho e o Gentil ficaram tirando sarro, trouxe aqui até alguns processos da Sabesp aqui que eu fiz, até porque você sabe que hoje no Guarujá está faltando água. Augusto, ontem a Sabesp anunciou um aumento de 5% na conta de água, num serviço péssimo que tem no Guarujá, faltando água de não qualidade. E Rubinho, pasme você, esse aumento só não vai ser incidido, só 2 cidades, Lins e Magna, não terão aumento da conta d'água. Sabe por quê? Porque o prefeito de Lins e Magna enfrentou a Sabesp e disse, aqui quem determina e quem conversa sobre isso
é a população, sou eu. Então, quando você tem um prefeito que lutou como advogado, e como você pode ter um prefeito que luta pela população, pode acontecer o exemplo de Lins e Magda. Esses últimos 2 governos, trouxe aqui os processos, tanto Farid como Antonieta sempre estiveram ao lado da Sabesp. Sempre, está aqui várias petições. O Farid, com a raiva do lado, sempre esteve do lado da Sabesp. Farid, até espero você no programa de rádio que eu vou cobrar isso de você lá. E a Antonieta, sempre como prefeita, esteve ao lado da população. Você não tem água, você não tem esgoto e você vai ter um aumento de 5%. Cidades de Lins e Magda, os prefeitos enfrentaram, a Sabesp tem 100% de água e esgoto e não teve aumento. Espero você, Farid, no programa de rádio. Meu amigo Hermínio Matos. Hermínio Matos. Faridê, não vai com aqueles 15 segurança, porque a única pessoa que eu levo é o Marquinho, que é seu amigo. O Marquinho não vai ficar com medo dos 15 segurança. Vamos fazer um debate tete a tete. Não exagera, porque você falou outro dia que a Antonieta foi com um monte de segurança na Rádio Guarujá, e não foi, né? 12 segurança não, um monte de segurança? Não é tanto assim. Não, ela tinha 12 segurança, o Farid está com os 15. Eu até acho que ela não veio aqui ontem, porque nós não temos 12 cadeiras, né? 12 segurança. Faridê, vamos lá, no dia do programa de rádio, debater o que você fez e a Raifa fez ou não fez para a questão da Sabesp. Rubinho, o Lima do Santa Rosa... Rubinho, no seu partido consta candidatos a vereador denunciados no mensalinho. Você não tem vergonha de subir no palanque com eles? Sim. Olha, em primeiro lugar que eu não subi em palanque nenhum. Pelo que eu me lembre, não tem nenhum candidato meu denunciado no mensalinho. Até gostaria, se for possível, que me dê o nome, porque eu desconheço. Agora, não tive em palanque nenhum não, e também não teria vergonha, até porque eu acho que cada um é responsável pelos seus atos, cada um responde pelo aquilo que faz. Agora, eu tenho um vereador no meu partido, que é o Sato, que pelo que me consta ele não foi denunciado lá. O Zé Nilton Doidão, ele também não era vereador na época do mensalinho, então, sinceramente, eu desconheço o fato de candidato comigo, candidato a vereador, que estava no mensalinho. Eu acho que acho que a pergunta não é realmente para mim, acho que teria que ser para outro candidato a prefeito, que eu sei até de alguns que tem, mas no meu partido não tem não, viu? Gentil, o Elvio do Santo Antônio, as propostas do PSOL não são radicais demais? Mas às vezes parecem ser radicais, mas são necessárias pelo caos político e a falta de respeito, a falta de vergonha, a falta de honestidade dos prefeitos que por aqui, por Guarujá e passaram. Em Vicente Carvalho, nós somos cidadãos até a eleição. Passada a eleição, nós somos pedintes, né? E por isso que me motivou a sair candidato, a apresentar algumas propostas. Para isso eu preciso do apoio de você, preciso do apoio da sociedade. É necessário que os senhores eleitores de Vicente Carvalho e Guarujá reflitam. Qual a melhor proposta aqui? Pessoas que nunca se candidataram ao cargo público no Guarujá, mas têm ideias também, têm vontade sofre com os erros provocados pelos últimos prefeitos. Então, eu acho que não, são propostas necessárias. A questão do Santo Amaro é necessário resgatar, porque aquilo é um patrimônio do povo, é uma herança do Padre Domênico, então nós precisamos trazer para o domínio público. É necessário intervir no transporte coletivo, que é caro, de má qualidade, enfim, há uma série de políticas públicas que precisa ter coragem para implementar. Aranha, você vai me permitir, o Manuel Vergara, ele não ligou agora, ele me ligou ontem, à meia-noite. Sabia que você vinha ao programa hoje. Meia-noite, Manuel Vergara ligar para tua casa? Não, ligou no meu celular, caramba. Eu atendi, pensei que fosse alguma coisa urgente. Meu Deus do céu. E ele pediu para eu fazer uma pergunta para você. Então, o Manuel Vergara, do site Os Inconfidentes, diz o seguinte: Aranha, a Polícia Civil do Guarujá demonstrou capacidade e eficiência na investigação do caso Joaquim, contrariando a prefeita Antonieta, que duvidava da capacidade da polícia. Não, Vergara, eu acho que você tem toda a razão, a Polícia Civil do Guarujá. Aliás, o doutor Rossi, nós não podemos esquecer que foi o delegado de polícia, um dos únicos do Brasil, que quando aumentou a morte sem explicação, no governo Antonieta, no PAN, porque agora todo mundo fez tudo.
Antonieta, eu vou te perguntar no debate de Santa Cecília. Já vai anotando as perguntas que eu vou fazer para vocês. Ela vem? Eu espero que você que compareça. O doutor Rossi, o mesmo que esclareceu esse crime, esse é o mesmo doutor Rossi, prefeita, que você foi lá na Secretaria de Segurança Pública reclamar dele quando ele instaurou o inquérito policial no Guarujá, porque aumentou o número de mortes, viu, Augusto? No PAN, sem assistência médica. Teve esse episódio aqui no Guarujá, no governo Antonieta. E eu quero encontrar o candidato do PDT, Farid, e o candidato do PMDB, Antonieta, porque eles ficam alardeando na cidade, viu, Augusto? Agora os dois subiram no palanque, estão dizendo que o Lula apoia eles. Eu acho que o Lula apoia quem é bom administrador, o Lula apoia quem tem um bom governo, não quem tem governo, que teve o surto de meningite na época do Farid, o Farid não deu as vacinas. Não quem deixa aumentar o número de mortes de crianças nas cidades. Agora, parabéns, Vergara, é isso aí. Mas tem muita coisa a ser esclarecida, viu, Vergara? Hoje, viu, Augusto, a TV Tribuna já levanta, e o Cassione, que é um grande advogado aqui da Baixada Santista, já numa entrevista levantou uma questão que a prefeita precisa vir a público explicar. Que história é essa de a morte do Joaquim estar ligada a uma doação da área do Cantagalo, Rubinho? Isso tem cheiro de corrupção. E é um governo que bate. É um governo que bate no peito e diz: o outro é ladrão. Eu sou honesta. Como é que é esse negócio de. Essa honestidade está dentro de uma doação de uma área que leva à morte de um pai de família. Aliás, falar aqui, o filho do Joaquim ontem esteve comigo no meu escritório. O filho dele esteve comigo ontem no meu escritório. Pediu até que eu ajudasse, porque todos sabem que eu servi o exército com o Joaquim juntos. O Russo, que é o filho dele, eu vi nascer. Prefeita, a senhora tem que explicar o que é isso, prefeita. Que área é essa que foi doada? Farid, explica porque estava do lado da Sabesp. Vamos parar com esse negócio dos dois não quererem debate, querer se esconder. A gente está há 20 dias da eleição. As coisas têm que ser colocadas claras. Eu só ia comentar que tem uma pergunta aqui, que eu não ia fazer, mas até Pode posso fazer depois, que seria para todos aqui, se o caso do Joaquim não aponta indícios de corrupção no governo Antonieta. Mas eu vou fazer daqui a pouco. O Carlinhos do Perequê, Rubinho, ele diz que o PIA do Perequê foi mal feito. Caso eleito, você pretende refazer o PIA? Augusto, pelo que me consta, ele está pela metade até hoje. Ele nem feito, nem completado, ele foi aí, certo? Aquela obra lá já saiu, acho que no ano passado, como entregue a obra. Se você for lá, você vai ver que ele não está pronto, que ainda falta algumas coisas. E acredito que até o final desse governo, realmente ele não vai estar pronto da forma com que eles venderam, da forma com que era para ser feito. Fizeram pela metade, o ano passado saiu até uma revista bonita que tinha no Guarujá, você lembra disso? Uma revista bonita, com o PIR pronto, algumas obras que nem tinham começado ainda. O PIR é uma dessas aí. Agora fizeram pela metade, tá certo? Que o projeto era um outro, até para enganação, porque o povo estava cobrando, que realmente é verdade, um absurdo aquilo lá, tá certo? E pelo que me consta, o projeto original não tem nada a ver com aquilo lá. O André Luiz da Enseada, Gentil, qual o seu projeto para a área da juventude no Guarujá? A juventude, nós temos que intercalar a educação, né? Ação social, para levar a prefeitura na periferia, naquelas áreas que são de risco. E eu quero convidar, na ocasião, se eleito prefeito, o meu vice, porque é um jovem, né? É um jovem militante da política de Guarujá, ele é conselheiro tutelar, acostumado, inclusive, com as dificuldades que vive a população jovem da cidade. Quero criar, nesta área, planos para prevenir, para evitar que o jovem caia nas drogas, e quero cuidar daqueles que já estão nas drogas, aqueles jovens que já estão na droga, criando uma clínica de repouso, tratamento e recuperação da juventude. Por isso, eu tenho o maior interesse e tenho um compromisso muito grande. Eu tenho filhos de idade de 25 anos, que também é jovem, e sei o que é, e tenho muitos amigos, mas muitos mesmo, que tiveram a infelicidade de ver seu filho nas drogas. Então, eu tenho um compromisso real. Temos que ser radical. Aquele telespectador que falou que nós temos algumas propostas, nós seremos radical.
na política para a juventude, de recuperação, de encaminhamento, de prevenção e de desarmamento da população de Guarujá, em torno para que a população, para que nós possamos um dia andar numa cidade tranquila, fraterna, respeitosa e feliz. Aranha, o Rafael da Enseada, quais são as suas propostas para o turismo? Porque nos últimos anos o turismo caiu muito. Olha, a gente tem falado muito isso, o maior turismo de negócio hoje está em São Paulo. Pra você ter uma ideia, Rafael, todos os hotéis da capital estão aí com estão lotados por 2 anos, por conta dos vários eventos que nós tivemos lá. Né? Toda semana em São Paulo tem uma feira, tem algo a ser realizado. Contudo, nós estamos a 80 quilômetros de São Paulo e a gente não consegue inserir dentro desse circuito do turismo de negócio, a gente não consegue inserir Guarujá, que é uma cidade lindíssima, e eu peço com devida licença aos demais municípios da região. Guarujá pode ser uma cidade inquieta, violenta, mas é uma cidade belíssima. Eu acho que todos nós concordamos com isso. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar firmemente para isso, para inserir o Guarujá dentro do turismo de negócio. Eu acho que é consenso de todos nós aqui que precisamos de um centro de convenção firme. Agora, mais do que isso, nós precisamos de secretário de turismo voltado na área de turismo, uma pessoa que entenda do negócio. Ao longo dos últimos anos, o Rubinho, o Gentil sabe disso, a Secretaria de Turismo serviu de prêmio de consolação para acordo político. Né? Eu tenho que dar alguma coisa lá para o João que me ajudou na campanha. Coloca na Secretaria de Turismo. Se você tratar o turismo com esse desdenho, a gente não vai avançar. E o Guarujá hoje precisa, além do porto, mas precisa muito do turismo. Rubinho, os Carlos estão te ligando, né? O Carlinhos ligou antes do Perequê, agora é o Carlos do centro do Guarujá. O telespectador que fazendo pergunta, os Carlos, né? Primeiro foi o Carlinhos, agora o Carlos do centro do Guarujá. Ele diz o seguinte: a taxa de mortalidade infantil do Guarujá é recorde no estado. Caso eleito, o que você vai objetivamente fazer para reverter o quadro? Olha, até o Gentil colocou aqui, quando ele falou sobre saúde, não é só infantil não, hoje é um descaso muito grande com a nossa saúde. Tem pessoas morrendo na calçada, sabe, na fila do PAN, sabe, olha, eu não sei se vocês se recordam, Augusto, é até inerente a esse assunto aqui, um zelador, coitado, que trabalhando lá, o cara entrou num prédio, né, para roubar um viciado em drogas, né, e acabou esfaqueando ele às 7 da manhã. Esse cara ficou no corredor do hospital, Augusto, porra, você pode até pasmar, porque é uma verdade, até às 10h30 da manhã sem socorro médico, ele veio a óbito. Quer dizer, para você ver, o descaso não é só a infantil, porque a infantil é preocupante, mas a do adulto também a do adolescente também é. Então é um descaso tão grande, não sei se você lembra desse fato, lembro. É um absurdo uma pessoa morrendo dentro de um hospital por falta de socorro médico. Você imagina, um cara que entrou esfaqueado às 7 da manhã, às 10h30 da manhã ele não tinha sido, quer dizer, não tinha sido operado, que veio a óbito. Então, é um descaso muito grande, sabe? E o que acaba acontecendo, a imprensa acaba não falando, ou, às vezes a falta de divulgação, porque tem que ser cobrado realmente do gestor público esse tipo de atitude, porque nós estamos falando de vidas, sabe? E infelizmente, você vê, ele falou da UPA, não adianta, você pode abrir 10 UPAs, 10, sabe? Que não vai adiantar nada, se você não aparelhar, se você não equipar, não é só infantil não, vai a minha, vai a sua também, vai dar, sabe? Então, realmente é um descaso muito, se brinca de fazer saúde no Guarujá, Augusto. Eu tenho que fazer um intervalo, queria fazer aqui um comentário, vocês vão me permitir. Eu, conversando ontem com um médico que trabalha no Guarujá, é concursado e trabalha no Guarujá, que ele não está indo de branco. Ele está trabalhando dentro do hospital com roupa não normal, comum, menos de branco, porque ele me relatou que já não é a primeira vez que alguns profissionais de saúde têm sido agredidos dentro dos postos de saúde, porque as pessoas querem ser atendidas, é muita gente, poucos médicos, e que às vezes ele fica lá e ele não consegue sair por causa do turno, não vê alguém, ou o atendimento, enfim. Então ele está indo com roupa comum para não ser identificado. Para não ser identificado. Vamos fazer um breve intervalo, muito rápido, fique aí, eu volto já. Tem uma aguinha?
está aqui em Santos. Atirai a primeira... Voltou, hein? Atirai a primeira pedra aquele que não tem pecado, já dizia o profeta. Mandar um abraço especial, meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. Eu tenho uns recados aqui para dar, se eu achar. Quero mandar um abraço para a dona Vera Lúcia, ela é minha telespectadora, fã de carteirinha, ela trabalha na Santa Casa e ela nos assiste, mandar um beijo para ela. Ela diz que não pede um programa, obrigado, viu, dona Vera Lúcia? E a Fernanda Vanucci esteve caminhando na Santa Casa essa semana, passou o dia inteiro lá, a dona Vera Lúcia encontrou com ela, ficou muito emocionada e mandou um beijo, muito obrigado. E ela está de folga hoje, está assistindo o programa, a dona Vera Lúcia, ela que é fã minha, da Fernanda Vanucci. Muito obrigado, viu, pelo carinho da senhora. Um beijo. A Fernanda que passou tanto tempo na Santa Casa, ajudando, em tratamento, enfim, as amizades, e com certeza a senhora é uma dessas amizades. Muito obrigado pela sua audiência. Mandar um abraço também aos meus amigos da Brutus Moda Masculina, Supercentro Boqueirão, loja 1 e 2, a loja que veste o homem atual. O Adib sempre com os últimos lançamentos em moda masculina. Brutus Moda Masculina, Supercentro Boqueirão, loja 1 e 2, a loja que veste o homem atual. E olha, no domingo vai ter um encontro com os candidatos à Prefeitura de Santos, no Valongo, às 9 da manhã, uma sabatina logo após a missa, uma sabatina com os candidatos à Prefeitura de Santos. Um abraço para o Bruno Dantas, que convida aqui. E quero lembrar também que na quinta-feira, no Internacional de Regatas, um evento dos Amigos de Antônio, em prol do Valongo. Os Amigos de Antônio, que é uma organização formada por voluntários, pela comunidade do Valongo, para ajudar ao Santuário do Valongo. Inclusive a Fernanda vai estar lá, a dona Cleide, a Clélia, não é? Então mandar um beijo a todos do Valongo e lembrar que no domingo essa sabatina com os candidatos à Prefeitura do Guarujá. E lembrar também dos meus amigos da Ozan, www.ozan.com.br. E olha, lembrando, últimos dias para se inscrever no Fórum de Deficiência Auditiva e Implante Coclear. As inscrições podem ser realizadas até hoje. Até amanhã, dia 13 de setembro, com nome, telefone, e-mail e profissão. O interessado em participar do evento precisa optar por uma das salas no período da tarde. Quero deixar aqui o e-mail, não é? Aliás, o site www.arbopec.com.br/CAOIC. CAOIC. Está aqui. Muito obrigado e espero que possa ter sucesso o Fórum de Deficiência Auditiva e Implante Coclear. Mandar um abraço também aos meus amigos do Incatep. Olha, eu tenho conversado com o João do Incatep, inclusive isso é uma matéria muito boa no Jornal Tribuna esses dias, a respeito da qualificação de trabalhadores portuários por parte do Embraporte. O Embraporte vai usar toda a tecnologia que o Incatep tem para qualificar os trabalhadores portuários. Incatep,
o primeiro e verdadeiro Centro de Excelência Portuária. E falando em excelência portuária, mandar um abraço para o meu amigo Cebola, ele que está, o Nelson Júlio, ele que está agora como assessor de imprensa de vários sindicatos, e me mandou aqui o boletim Unidade Portuária de Santos, mobilização já. Amanhã acontece uma assembleia da categoria que vai decidir por uma greve ou não, em razão do governo da Dilma querer mudar todo o sistema das companhias docas. Não existiriam mais as companhias docas, e sim uma agência nacional. Eu, particularmente, como acionista da Codesp, não concordo. Acho que isso precisa ser feito uma ampla discussão e, com certeza, não num decreto, né? Espero que isso não aconteça. Senão, e amanhã vai ser decidido, através dos portuários, de que maneira eles vão se manifestar. Mandar um abraço também aos meus amigos do Jornal da Orla. Amanhã, você comprando o Diário do Litoral nas bancas, você ganha inteiramente grátis um Jornal da Orla. E amanhã vai ser publicada no Jornal da Orla a pesquisa de intenção de vereadores. Amanhã, no Jornal da Orla, a intenção de pesquisa de vereadores na cidade de Santos. Essa grande parceria, Jornal da Orla, Diário do Litoral, a parceria que deu certo. Vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Estamos de volta ao vivo, 3224-7017, 3224-2944. Temos aqui perguntas aos nossos convidados. Eu vou começar agora com o Rubinho. O Marcelo Valentim, ele é enfermeiro, Rubinho. Ele gostaria de mais uma vez saber dos candidatos que assumam o compromisso de implantação da regulamentação da carga horária da enfermagem em 30 horas semanais, pois até o momento não tivemos esse compromisso assumido por nenhum candidato publicamente. A enfermagem está cansada de trabalhar em condições ruins. RH reduzido, falta de segurança e de valorização. Chega. Como falta até a saúde. Você vê, nós acabamos no bloco anterior de falar de saúde. Olha, veja bem, numa cidade onde não se tem nem o médico realmente que deveria ter, e os poucos que tem que atender 200, 150, 200 pacientes, sabe, por período de trabalho, que é humanamente impossível. Você vê que você fez até um comentário com um amigo seu que é médico no Guarujá e mora aqui, tá certo? Você vê, os médicos lá, inclusive, iam fazer uma greve, os pediatras, porque eles estavam atendendo, tinham que atender mais de 200 pacientes por período, né? Isso é humanamente impossível, tá certo? Então, quer dizer, a reivindicação é válida dos enfermeiros, mas se você for ver como um todo, eu acho que os médicos ainda estão piores ainda sobrecarregados na carga horária deles, viu, Augusto? Aranha, o Edson Valeriano, ele é do Guarujá, ele pergunta ao candidato se é possível fazer no Guarujá o que foi feito em Cubatão em 3 anos e meio.
Eu acho que há. Só para responder, pegar uma carona na resposta do Rubinho, o Marcelo, que é meu amigo, estudamos juntos no Raquel de Castro, eu só corrigi a sua informação, eu já assumi esse compromisso com você publicamente. Aliás, várias vezes aqui no programa do Augusto, no mural do seu Facebook, eu sou muito a favor da reivindicação de vocês. 30 horas, até porque eu faço a Porta do Santo Amaro 6 horas da manhã, Rubinho. Às vezes eu te encontro lá às 5h30, eu faço lá às 6 horas da manhã a Porta do Santo Amaro e vejo os auxiliares de enfermagem, o pessoal da enfermagem, saindo exausto. Eu sou solidário e compartilho com vocês essa luta, Marcelo, você sabe disso. Contra a questão, dá para fazer do Guarujá o que a Márcia fez em 3 anos em Cubatão. Depende da população. É só a população enxergar, primeiro, que pesquisa não ganha eleição, enxergar que os dois que acham que ganharam a eleição estão fugindo dos debates, se acovardando da discussão, não estão querendo discutir os seus erros do passado, tanto Farid como Antonieta não querem discutir tete a tete comigo, com o Gentil, com o Rubinho. Farid, não é porque ontem você deu uma pancadinha aqui no Nelson que você acha que já ganhou a eleição. Então, eu sou a favor, dá para fazer o que Guarujá fez para o Cubatão. Mas vocês dois têm que comparecer, porque a eleição não está decidida. Gentil, o Zé Maria dos Santos, muitos morrem por causa da saúde precária, muitos morrem por causa da criminalidade. Com o resultado do IDEB, que é o Índice da Educação, vocês acham que a educação do Guarujá está matando aos poucos as nossas crianças? Não só a educação, né? Mas o que mata mais as crianças em Guarujá é a corrupção. O corrupto, ele tira dinheiro do Hospital Santo Amaro, o corrupto tira dinheiro da merenda escolar, o corrupto, ele tira dinheiro da saúde dos idosos, o corrupto mata tanto quanto mata o tráfico. Então, eu serei radical, em resposta até, complementando a resposta, o nosso plano é radical, contra a corrupção. Eu fui vereador, tenho experiência legislativa e já tenho um projeto pronto. No primeiro dia do nosso governo, vou enviar um projeto à Câmara Municipal, porque os 2 últimos governos envergonharam nossa cidade. Um promoveu o mensalinho, que foi aquele escândalo nacional que envergonha a gente em qualquer lugar que a gente vai, que foi ver alguns vereadores, parlamentares eleitos pelo povo, pondo dinheiro na cueca, na meia, e uma vergonha. E o outro governo atual promove o escândalo que é da troca de votos por cargos públicos, que é pago com o dinheiro do povo. Então, Rubinho, espero que vocês assumam essa luta também com a gente, porque tem que ser radical. Nós temos que ser radical porque, vou repetir, a corrupção mata tanto quanto o traficante. Então, vou enviar um projeto à Câmara Municipal permitindo que, no orçamento do município, se reserve 1% do orçamento para a apresentação de emendas parlamentares, Augusto, para que o vereador não tenha que trocar o voto por dinheiro ou por cargos que são pagos pela gente. No nosso mandato, o vereador terá que trabalhar muito pela sua comunidade. Se ele apresentar uma indicação, um requerimento, solicitando melhorias para a comunidade que o elegeu, ele terá verba suficiente para fazer um reparo numa pequena ponte, para pôr a luz numa comunidade. Enfim, ele vai prestar serviços reais à comunidade e jamais poderá trocar o seu voto, que o voto é da população. Eu fui vereador, é necessário que se respeite aqueles que às vezes não têm o que comer em casa para ir votar. Muito bom. Rubinho, o Lucas, ele é de Vicente de Carvalho, ele está insatisfeito com a educação no município. Meus filhos receberam o material escolar e o uniforme praticamente depois de 2 meses do início das aulas. Um absurdo. Olha, Lucas, infelizmente, o Guarujá, hoje, se você for ver as últimas notas das nossas escolas, nós estamos fazendo uma geração, na realidade é lamentável, mas é uma geração de ignorantes. Você vê, eu sou da época que a gente ia para o colégio, Aranha, você, se não fosse bem nas provas, você repetia de ano. Hoje tem todo um trabalho, eu vejo aqui falar em capacitar o profissional, capacitar o professor, mas acima de tudo você tem que capacitar o aluno.
tá certo? E capacitar o aluno não é deixar ele passar, tá certo, de ano, quando ele não atinge a média. Então, Augusto, se não for levado a sério a nossa educação, como a nossa saúde, a nossa segurança naquela cidade, realmente fica inviável. Então, nós temos aí uma geração praticamente de ignorantes, que não são culpados não, porque ou você tem hoje um dinheiro para você botar o seu filho num colégio particular, tá certo, que vai ter uma boa educação, um bom ensino, ou então você tem que se sujeitar àquilo ali que é aquela educação no Guarujá. Aranha, a Maria do Carmo, do Paicará, não é antiético o secretário de Cultura estar fazendo campanha para a prefeita com carro de som? Ele alega que está de férias. Não é só antiético, é ilegal, né? Aliás, a pergunta é bem colada, não é, gentil? A prefeita está fazendo caminhada, Ministério Público Eleitoral, a prefeita está fazendo caminhada durante o expediente na hora de serviço. Sabia disso? Não. E a coligação do Farid, ao invés de tomar uma atitude, representou hoje a minha coligação por causa de Cavalete. Você perceba, Rubinho, que eles, Antonieta e Farid junto, eles se reservam, se protegem, porque os dois querem ir para o segundo turno. Eles não querem debater, eles ficam representando o Rubinho. Ontem peguei gente da coligação do Farid quebrando o meu material de campanha. Aliás, eu peço para a população que me ajude a fiscalizar, porque eu tenho pouco e a gente está aí no páreo. Não deixem o Farid fazer candidato. A prefeita faz caminhada durante o dia no horário de expediente. Olha, um funcionário público comum... Não pode? Lógico que não pode. Augusto, um funcionário público comum, que não tem poder de decisão, ele tem que se afastar 3 meses antes para fazer a eleição. A prefeita, que tem a caneta na mão, está investida do cargo de prefeito. Fazendo. O que o Maceió faz... Bom, aliás, o Maceió mudou totalmente a história de vida dele, né? A gente não precisa nem falar do Maceió, porque é uma pessoa que, ao meu ver, absolutamente equivocada, mas o que a Antonieta está fazendo é o Ministério Público Eleitoral. Ao invés de ficar olhando lá o cavalete meu, um do outro, vê o que a prefeita está fazendo. Aliás, ela gastou muito mais de propaganda no último ano de governo, muito maior do que a média dos três primeiros anos de governo. Isso é abuso do poder. O Guarujá, os dois que estão na ponta estão exagerando, errando e cometendo um monte de atrocidades. Eu tenho várias perguntas aqui, mas eu vou alternar aqui os temas. Tem uma telespectadora, acho que é Andressa. Ela é de Vicente de Carvalho, ela pergunta aos candidatos, no caso a pergunta ao Gentil. A tarifa de transportes está impagável. Não tem essa expressão, né? De que a tarifa de transportes no Guarujá está muito cara. E há necessidade de alguns bairros serem atendidos por outros sistemas. O que pode ser feito? Olha, Andressa, é muito pertinente a sua pergunta. Como vários serviços públicos lá em Guarujá, aqui em Guarujá, foram entregues de forma vergonhosa à iniciativa privada. Nós temos por princípio aquilo que é da população, que é essencial, que é fundamental para a saúde, educação, transportes e cultura, não pode ser privatizado. O contrato com a empresa que está operando em Guarujá vai terminar agora daqui a 2 anos, em novembro, me parece, de 2015. E nós pretendemos, durante esse período, tomando posse até o final de contrato, vamos respeitar o contrato até o seu término. Nós vamos mandar para a Câmara, lei criando a Empresa Municipal de Transporte Coletivo. Depois, no 2º ano, vamos locar verba, criar toda a estrutura necessária para, quando chegar na hora da renovação do contrato, nós rompermos o contrato e já estamos habilitados para operar como uma empresa municipal de transporte coletivo. Vamos oferecer tarifa justa. Não vou criar a roda e reinventar a roda. Eu vou implantar a tarifa que é da meia seção, que chama-se linha seccionada, que foi também uma usurpação, um direito da população que foi negado pelos prefeitos, um que enviou, e os outros mantiveram esse draconiano, esse horrível contrato que durante 15 anos vem explorando a população de Guarujá. Vamos fazer concurso para contratar motoristas
cobradores e cobradoras, para que eles possam também ser aproveitado em caso a prefeitura, que, como nós pretendemos, encampar o transporte coletivo na cidade de Guarujá. Então, essas são nossas... Serei radical nisso aí também, viu? Aquele que nos perguntou que nossas ideias às vezes são radicais. Serei muito radical na preservação do direito dos trabalhadores e da população residente no Guarujá. O Rubinho, Liodoro de Melo, da Enseada, o Guarujá precisa passar por uma reestruturação urbana urgente. Várias das ruas, principalmente aqui na Enseada, estão sem asfalto ou com asfalto ruim. Enfim, temos problemas em praticamente todas as ruas da Enseada. Qual a sua... Ele quer saber o que você vai fazer, aí ele faz aqui outras... Tem coisas que ele não pode ler, né? Então, ele faz aqui algumas observações, enfim, vamos à resposta. Urbanização. Ô Augusto, olha, você vê ali... Liodoro de Melo. A maior parte ali da Enseada, aquelas ruas ali, elas nunca foram asfaltadas, tá certo? Você vê, a gente vê entrar governo, sair governo, sabe? A gente vê promessas, inclusive você vê agora nesses 2 meses agora, você vê, inclusive, pessoas que já tiveram lá, porque se eu não estou enganado, você vê, Brasília foi construída em 5 anos, se eu não estou enganado, foi isso. Então é humanamente impossível um cara passar 4 anos num governo, tá certo? E não conseguir fazer 1/10 daquilo que ele prometeu. Aí me entra outro, promete, também vai estar passando os 4 anos e não fazem nada. Na realidade, o que o Guarujá precisa realmente é de um administrador voltado para aquela cidade, realmente com vontade de trabalhar, realmente com vontade de fazer. A realidade que o Guarujá precisa hoje é exatamente isso. E alguém que realmente goste um pouco daquela cidade, Augusto. Aí nós vamos falar de reurbanizar a cidade, nós vamos falar, sabe, de saúde, de segurança, porque do contrário, sabe, a impressão que se tem nessa época agora é que todo mundo tem solução. Passou as eleições, voltamos tudo, então você vê, ó, a Enseada ali, a maioria das ruas nunca foram asfaltadas. A maioria ali não são asfaltadas. Asfaltaram algumas e outras não. Aranha, eu não sei se é André Dumas ou André Dimas, da Pedreira Matarazzo. Diz assim, Aranha, na Avenida Pedreira Matarazzo, passaram vários prefeitos, mas ninguém tomou conhecimento. Hoje o pessoal não tem água potável desde 2000. Olha, e lá, o candidato do PDT foi lá, fez um discurso, um comício, dizendo que ele está resolvendo a situação de vocês. Isso é uma inverdade. Existe um acordo no Tribunal de Justiça que determinou, desde o governo do candidato do PDT até hoje, que a prefeitura iniciasse imediatamente a urbanização lá. Os 2 governos esqueceram de vocês. Eu promovi uma ação lá para que vocês possam ter água e esgoto. Fui eu que fiz isso. Por meio de... Pergunte para a mulher, pergunte para a mulher do Mineiro, que logo na entrada da Pedreira, a gente pegou 80 pessoas ali, promovemos a ação e lá já tem, viu, Augusto, um parecer da Sabesp dizendo o seguinte, eu coloco, você que está me ouvindo aí na Pedreira, eu coloco água aí desde que a prefeitura autorize eu entrar. Nem o governo do Farid autorizou e nem o governo da Antonieta autorizou. Não adianta vocês voltarem ao passado. A luta que a gente tem contra a Sabesp fez com que nós pudéssemos colocar água no Morrinho 4 e a prefeita foi lá e falou que foi ela que colocou. Mais uma inverdade desse governo. Esses 2 governos estiveram o tempo todo ao lado da Sabesp, não ao lado da população, como o prefeito de Lins e Magda provaram isso. Se o prefeito é guerreiro, peitudo, ele coloca água e esgoto e resolve a população. População da Pedreira, não se engane, por favor. Eu só termino aqui, Augusto, pedindo para que você faça a pergunta para a gente no negócio do caso do Joaquim, porque isso está engasgado na garganta da toda a população do Guarujá. O César dos... Gentil, o César do centro de Cubatão. Deixa eu até fazer 2. Rubinho, você me desculpa, hoje eu estou muito gripado. Na verdade, eu estou há uma semana muito gripado e você me corrigiu quando eu convidei as pessoas para o evento do Valongo. É uma sabatina com os candidatos a prefeito de Santos, por favor. E agora eu falei do centro de Cubatão, na verdade é o César do centro do Guarujá. Gentil, o que você acha da limpeza das praias? Porque não tem lixeira, principalmente na Pitangueiras. O lixo é um problema em Guarujá, né? A partir da Vega Sopave, o lixo transformou a política da cidade no maior lixo que poderia
existir na cidade. Quer atender, gente? Não. Não há lixo que poderia existir na cidade. Portanto, é necessário rever a questão das privatizações em Guarujá. As praias são é o cartão de visita da cidade, é o maior bem público que nós temos lá, nacional e internacional, numa das cidades mais belas do mundo. Então é necessário criar equipe permanente, destinar verba permanente para a manutenção das praias e a manutenção daquela toda a orla ali do centro de Guarujá, porque aquilo é precioso para nós. É necessário também, lá na praia, criar eventos noturnos durante o ano todo. Para quê? Para fomentar o comércio, para gerar emprego, para fortalecer a economia da cidade, que hoje está em decadência. Você veja, eu falei num dos programas do Augusto aqui, que as pessoas que gostam da noite, a noite é uma nova economia, é uma nova vida que se gera com empregos, com lazer, com cultura, com uma série de atividades que podem trazer as pessoas da Baixada toda, da Baixada Santista, para Guarujá. Infelizmente, a incompetência, a omissão, a corrupção impede que o Guarujá se desenvolva. Nada disso será feito, ou criado, ou colocado em ação, se nós não tivermos a vontade política de combater o vício da corrupção em Guarujá. Então, eu vou fazer a pergunta como... vou centralizar para mim a pergunta, no caso de alguns telespectadores, e faço a pergunta para todos e cada um vai respondendo. Vou começar pelo Rubinho. Rubinho, o Vicente Cassione passou a ser advogado de 2 empresários que estão presos. O inquérito civil da morte do Joaquim foi concluído e ficou evidente que houve ali um caso que o Joaquim teria... me ajuda, Aranha, ele teria participado de uma troca de uma área. Por favor. Posso perguntar primeiro para Aranha? Pode. Não, eu vou perguntar para Não, pode, faz favor. Então, Aranha... É que ele está de bota nova hoje. Ele tá não é isso não, vai que ele está louco para responder isso aí. Pode perguntar. Os telespectadores, na verdade, com a conclusão do inquérito do Joaquim, o Joaquim teria facilitado e isentado de impostos uma grande área que teria sido adquirida por esses 2 empresários no Jardim Virgínia e que acabou criando essa confusão toda. Com o inquérito concluído, com os indícios apresentados, há corrupção no governo da Antonieta, Rubinho? Acredito que sim, basta você ver pelo fato que está aí, tá certo? Porque essa documentação, se você lembrar, isso é um pouquinho, tem que ir lá atrás. Tentaram passar uma documentação dessa área, que acho que deve, se eu não estou enganado, 44, 43 milhões. Foi feita uma documentação que caía para 5 ou 6 milhões. É que eu acho que esqueceram de acordar com o funcionário. E o funcionário, ao pegar essa documentação para poder registrar na prefeitura, falou, tem alguma coisa errada, essa área que deve muito mais do que isso. Foi onde começou todo esse imbróglio. Acho que 20 dias após isso aí, mataram um caseiro dessa mesma área, tá certo? Esse negócio, eu estou falando para você, ele vem lá de trás. Eu acredito que tem até pessoas, fora esses 4 aí, mais envolvidas em documentação, e uma série de coisas que não vem o caso de falar. Exatamente. Então, obrigado. Mas essa confusão, Augusto, ela começou lá atrás, quando foram registrar essa documentação que foi feita, se eu não estou enganado, num cartório aqui em São Vicente até. O Aranha, com concluído indícios de corrupção no governo da Antonieta? Fortíssimos, gravíssimos, não estou aqui defendendo ninguém, não podemos colocar toda a culpa naquele que faleceu. O Joaquim pode ter sido morto porque queria denunciar o caso, ou pode ter sido morto para silenciar o caso. O fato é que existe corrupção grossa nesse governo, e não é a primeira vez. Não podemos esquecer que mortos há 3 anos atrás levantaram da catacumba para assinar escritura para a prefeitura na compra da escola Domingos de Moraes. Ou já esquecemos disso? Ou esquecemos de tantas denúncias que foi feito pelo Manuel Vergara, contratações milionárias. Esquecemos que a prefeita já foi condenada à devolução de dinheiro lá naquela questão do Clemente,
ciente do convite da Iemanjá, esquecemos que a prefeita está respondendo processo por ter usado as cores de campanha na sua campanha, esquecemos que a prefeita foi multada na questão da fila da balsa, dessa numa ação minha, que hoje ela fala pela cidade, que ela resolveu o problema da fila da balsa, que não foi a minha liminar. A prefeitura deve 350 mil reais de multa na questão da fila da balsa. Quem vai pagar? Você, contribuinte. Quem causou isso foi o governo Antonieta. Corrupção não é só pegar o dinheiro do cofre e colocar no bolso. Corrupção é deixar as pessoas fazer essa baderna e não tomar providência. Esse governo tem marcas de corrupção como o governo passado. Gentil, o inquérito do Joaquim dá a entender que há indícios de corrupção no governo Antonieta? Dá a entender. E agora, ao ouvir a palavra de um policial que tem sido exemplar no exercício da sua função, que é o Rubinho, eu não sou homem de estar caluniando, nem sou leviano a ponto de apresentar aqui alguma inverdade ou coisa que eu não tenho convicção do que vou falar. Porém, desde o início, a gente tem percebido, Augusto, que um grande erro da atual prefeita, ex-minha companheira, porque com ela militei alguns anos do PT, e sempre tive um bom relacionamento com a ex-prefeita, me surpreendeu primeiro os poderes ilimitados em cima de uma pessoa que não foi eleita, não tinha responsabilidades para com a sociedade e fez o que fez, mandou e desmandou durante 3 anos. Foi demitido de uma forma surpreendente, que a Baixada toda se surpreendeu, que ele fez denúncias graves na educação, me parece, na educação, não é verdade? E que hoje se vê numa situação muito delicada, porque fatalmente todo esse imbróglio vai desaguar em atos de corrupção, me parece, na atual administração. Infelizmente. Muito bom, Gentil, muito obrigado pela sua participação. Rubinho, Sidney Aranha, Gentil Nunes, a você telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós voltamos amanhã, à 1h30 da tarde, ao vivo, direto dos estúdios da Santa Cecília TV. Ontem eu estive na audiência pública que trata da instalação da empresa Saipem no SING, que fica no Guarujá, uma audiência pública realizada na Câmara de Santos. Críticas duras à Prefeitura do Guarujá, que sequer convidou as autoridades de Santos para participar de um debate tão importante. Na cidade, não, vai ter impacto em toda a região. Foi muito importante, parabéns ao Reinaldo Martins, que promoveu a audiência pública. Vereadora Cassandra presente, fiquei muito feliz com as palavras do Bechara, presidente do CAP, secretário na cidade de Santos, e preocupado com as palavras do vereador Odair Gonzalez. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência e até amanhã, se Deus quiser, ele há de querer. Tchau.